Não, nós não precisamos abandonar todos os livros, só esse. Eu vou contar a minha história de sofrimento e o que eu passei nas mãos desse livro, e eu acho que o comentário geral aqui desse vídeo vai ficar claro. Eu comprei esse livro na feira do livro quando eu tinha 18 anos, sei lá, porque a capa eu achei fantástica. Pelo que eu vi, é um livro cheio de referência cultural e etc. E estava muito barato para um livro de 600 páginas. Então eu disse, como não comprar esse livro? E comprei. Só que ele ficou lá na minha estante durante um tempo. Místico, maravilhoso. Quase que eu não tocava nele. E aí teve um dia, lá pelos meus 20 anos, em que eu resolvi lê-lo. Afinal, livros servem para ser lidos, não é isso? E aí eu peguei e comecei a ler esse livro, achando a escrita maravilhosa e tal, complexa, né, interessante, diferente. Mas já de começo eu percebi que, tipo, os capítulos iam passando e nada meio que ia acontecendo. Nada ia me pegando, assim, me provocando emoção. Esse livro conta a história de um rapaz que vai morar numa vizinhança completamente negra, com o pai e com a mãe. A mãe os abandona e aí fica só esse rapaz que se chama Dylan Edmus e o pai morando nesse lugar aí. Só que o pai é um pintor. O pai tá trabalhando em um filme aí que é tipo um stop motion de quadros. Ele fica pintando quadros incessantemente durante o dia inteiro, o que dá muito tempo pro menino sair pra rua e fazer o que bem entender. Só que tem um problema, né? Essa vizinhança é completamente composta por pessoas de cor e ele é um rapaz branco. E isso tudo se passa nos anos 70. Então tem aí uma faísca, um potencial para acontecerem algumas coisas e acontecem. Algumas discussões raciais e algumas coisas envolvendo aí essa diferença cultural entre pessoas negras e pessoas brancas, etc. E isso se dá principalmente pela amizade do Dylan com outro rapaz chamado Mingus Rude, que é um rapaz negro ali da vizinhança, e esse rapaz é filho de um ex-astro da música soul, que tinha aí uma banda, mas que já está entrando em decadência. Só que mesmo assim ele tem acesso a certa riqueza e tal, tem uma facilidade para conseguir as coisas, e a partir disso os meninos também vão ter certa facilidade para conseguir certas coisas, e aí depois eles vão começar a transitar em certos meios, e a amizade deles vai estar sempre sendo posta em prova, em xeque e tal. E uma outra coisa importante que acontece também é que eles acham, aliás, é dado para eles um anel mágico. Simplesmente um mendigo dá para eles um anel mágico que os faz voar. Aliás, pelo que eu entendi, o anel meio que solta algo dentro de você. Então, se colocado no dedo do Dylan, o Dylan consegue voar. Se colocado no dedo do Mingus, causa outro efeito. E tem um momento aqui no livro em que, spoiler, um outro personagem coloca esse anel e aí meio que não acontece nada porque o cara é um covarde. Então, fica aí aberto a interpretações. E basicamente, o grosso do livro é esse. A história é essa. Porque o livro não se propõe a exatamente contar uma história. Ele se propõe, como eu disse, a criar esse retrato do Brooklyn / Nova York / Estados Unidos dos anos 70 / 80 / 90. O livro é dividido em 3 partes. O que, creio eu, foi feito para simular um LP que tem 2 partezinhas. Você vira o disco e ouve a outra. Mas tem 3 partes. É porque a parte do meio se chama justamente Notas do Encarte. Que, caso alguém não saiba, é aquele livretozinho que vinha no CD ou então no LP com algumas informações do cantor, do artista, etc. E é isso aí. Agora começa a discussão, porque esse aqui foi um livro que eu abandonei. Eu estou fazendo uma crítica de um livro que eu não li até o final, mas eu li até a página 400 e poucos ali. Então eu li, tipo, sei lá, até aqui do livro. E foi insuportável. Sabe o que foi que aconteceu? Eu comecei a ler esse livro, como eu estava falando, com uns 20 anos, e aí fui lendo, achando a escrita muito bonita, tudo muito bem articulado, muito bem feito, etc. Basicamente, toda a escrita desse livro é o personagem em algum lugar, e aí o autor dá toda uma visão daquele lugar, dos cheiros, do movimento, da luz, do clima, da música que estava tocando. E tem muita música nesse livro, mas muita música mesmo. As pessoas falam através de música e chega uma hora que dá vontade de mandar elas calarem a boca, porque é demais. Então você tem acontecimentos mínimos, você tem emoções mínimas o tempo inteiro. Esse livro só vai funcionar para você se você estiver muito, mas muito interessado nessa Brooklyn dos anos 70. Se você estiver realmente interessado nisso, esse livro aqui é uma máquina do tempo para você voltar para aquela época e saber exatamente como era andar pelas calçadas, olhar para os postes, usar drogas na rua e etc. Agora, de um ponto de vista literário, se você quiser sentir alguma coisa, ou talvez se divertir,
ou talvez não perder horas e horas e horas do seu tempo buscando algum tipo de informação, algum tipo de, sei lá, de sentimento. Eu não sei se esse livro aqui vai funcionar. Eu estava lendo e achando interessante a amizade dele com o Mingus, etc. Eles começam a pichar alguns muros e tem todo um codex ali entre os meninos da área sobre quem picha a palavra tal e territórios, etc. Isso é uma coisa que acontece aqui no livro. Só que aí, chegando na página 200, já me arrastando assim, foi especificamente na página 220, que é onde começa o capítulo 12, eu disse, não, eu vou parar por aqui de ler esse livro. O que foi que eu disse para mim mesmo? Ed, você é burro demais para entender esse livro. Você é burro, cara? Que loucura! Como você é burro? Então não o leia agora. Deixe para ler ele mais tarde. O livro está perfeito. Você é que não está com a cabeça no lugar e não está conseguindo entender muito bem. Vou deixar ele aqui, descansando, hibernando, enquanto eu hiberno também. E um dia vou pegar ele de volta para ler e apreciar a maravilha que é esse livro. E isso aconteceu esse ano. Eu peguei a Fortaleza da Solidão de novo para ler e me torturei de novo. Só que dessa vez eu estava realmente decidido a terminar. Eu não aprendi nada da primeira vez. Eu li até a página 200 com a mesma sensação que eu tive da primeira vez. Empurrando com a barriga do mesmo jeito, vendo os mesmos defeitos, o mesmo ritmo insuportável, os mesmos personagens mesquinhos, insuportáveis. E fui levando, nada acontecendo, um personagem mais desagradável do que o outro. E não desagradável porque ele foi escrito para ser desagradável. Desagradável porque os personagens são ocos, são vazios, são como roupas andando em manequins pelo meio da rua. Eles não fazem nada propriamente. Eles não falam direito uns com os outros. É impossível para mim explicar o tamanho do desgosto que é ler esse livro com esses personagens. Agora eu vejo isso. Esse punhado de informações com mínimos desenvolvimentos dramáticos. E quando eu falo mínimos, é mínimos mesmo. Migalhas. É muito complicado, é muito chato, é torturar o leitor. Eu esperava uma história complexa, bem desenvolvida, até porque eu tinha visto umas críticas antes de começar a ler. Uma história envolvente, uma história emocionante, com todo esse aparato cultural, é claro. Só que não tem. O que você tem são 600 páginas de pura chatice e repetição, principalmente no que diz respeito à música. O cara gosta muito de música. Todos os personagens ali, que são todos jovens praticamente, gostam muito de música. Só que se fala de música o tempo inteiro. Às vezes as pessoas, olhando umas para as outras, em vez de falarem claramente o que estão sentindo, quando nos mínimos momentos aqui em que eles estão de fato sentindo alguma coisa, eles não falam claramente, eles falam através de música. Ah, eu estava ouvindo música tal, do LP de 1600, cala a boca! Enfim, gente. E aí, tipo, eu fui lendo, passei da página 200, cheguei na página 300, nada acontecendo. Os mesmos personagens, as mesmas situações, nada de explicar como porcaria esse anel é mágico, nenhuma pista, nada. Você que fica aí com as metáforas e pense o que você quiser. E aí, chegando aqui na página 350, 360 por aí, eu continuava com aquele pensamento de tipo, nossa, em algum momento vai melhorar. Em algum momento vai ficar melhor, em algum momento vai ter uma virada, tudo isso que eu li vai servir para alguma coisa. No caso, o que é que estava acontecendo? Eu estava vivendo um relacionamento abusivo com o livro, empurrando com a barriga, dizendo que em algum momento ia melhorar, passando por humilhações aqui por esse livro, capítulos que não levam a nada, diálogos que não levam a nada, só desculpas para colocar mais um HQ, mais uma referência à música, mais uma descrição infindável sobre o estado das coisas ali nos subúrbios de Nova York, etc. E aí aconteceu uma coisa. O que me fez acordar desse transe de que Fortaleza da Solidão não é o melhor livro do mundo, dentro da pior embalagem, ou o melhor livro já escrito, só que mal compreendido, foi o que aconteceu depois do final dessa primeira parte. Como eu disse, o livro é dividido em 3 partes. Quando terminou a primeira parte, tem uma partezinha chamada Notas do Encarte, que eu li também enguiando para vomitar. Essa parte se dedica a contar a história do pai do menino de pele escura, Domingos Rude. Porque acontece uma coisa no final aqui da primeira parte. A única coisa que acontece no livro inteiro acontece no finalzinho da primeira parte. E aí na segunda parte, que é uma parte bem curtinha, você tem uma explicação inteira da vida dele até aquele momento. E aí eu pensei, talvez, né? Talvez a partir daqui. Quando começa a terceira parte, você já tem um Dylan adulto, morando sozinho, tendo uma conversa ali com a sua namorada.
O Dylan é uma pessoa muito insossa e irritante, obcecado com a infância dele e com como as coisas eram quando ele era pequeno. E aí a namorada dele chega e passa aquilo na cara dele. Coloca pra ele, não, você tá obcecado com o passado, você tá colecionando pessoas, você tá colecionando histórias. Eu sou só mais uma dessas pessoas. E eu pensei, não, é isso mesmo. Sabe aquele meme do vai, Elizabeth, solta tudo, Elizabeth. Isso, manda brasa, Elizabeth. Fui eu nessa parte, eu disse, não, solta tudo em cima desse filho da puta, realmente ele é isso aí. E aí eu pensei que a partir desse momento, o personagem aqui ia ter um clique, ia dizer, nossa, realmente. Eu passei 400 páginas do livro entediando o pobre inocente que queria ouvir uma boa história. A partir de agora eu vou contar uma história boa. A partir de agora eu vou mudar e deixar o passado no passado. Só que isso não acontece. Depois desse momento, ele dá um jeito de engabelar ali a mulher e de estar certo. Não para ela, mas para ele. E não só isso, como ele está desenvolvendo um filme, agora ele é roteirista, né? Ele trabalha escrevendo, ele está desenvolvendo um filme cuja temática é justamente esse passado dele e tudo que aconteceu ali no antigo Brooklyn. E aí eu vi que as próximas 200 páginas eram focadas nesse filme. E aí eu disse, não, chega, não vou gastar mais um minuto da minha vida com esse maldito livro. Eu virei o jogo. Eu disse, não vou mais ser torturado por isso. E aí fechei o livro, coloquei ele aqui na minha cabeceira e não olhei mais para ele até o momento de gravar esse vídeo. E aí agora eu pergunto, isso vale a pena? Eu perdi a conta de quantas horas eu passei lendo esse livro e me chamando de burro por não estar gostando desse livro ou entendendo esse livro, sendo que é um livro que não tem muito o que oferecer. Tipo, o que é um livro propriamente? É um meio de informação, de comunicação, mas também de entretenimento. Existem livros que você vai por motivos especificamente didáticos, existem outros que são por entretenimento, e tem livros que são de fato culturais, importantes, bem escritos, que não só lhe entretêm, como trazem algo para dentro, como trazem algum tipo de informação para sua mente, algum tipo de sentimento mais profundo para o seu coração, algum entendimento, alguma coisa. Todos nós aqui conhecemos livros descartáveis, a diferença de um livro da moda para um clássico e etc. E todos nós sabemos o que é um livro ruim, que não merece o seu tempo. É muito difícil a gente chegar e dizer que, tipo, existem livros que são assim, mas existem livros que são assim. Existem músicas ruins, existem filmes ruins e existem livros ruins. Tem livros que não merecem o seu tempo e a gente tem que abandonar esses livros. A gente tem que dizer adeus e ir ler alguma coisa melhor. E basicamente é isso aí. Foi esse o vídeo. Sou um novo homem agora que eu abandonei essa porcaria desse livro. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.